Olá pessoal, tudo bem? Continuando aqui os nossos estudos do Aprender Sempre, estamos aqui na sequência de atividades 3, nas aulas 3 e 4, que fala ali sobre conjunto dos irracionais, explorando o número π. Conteúdo aqui do nono ano do ensino fundamental. Então, vamos para as atividades ali. Então, aqui ó, na atividade 1, o que ele fala? Exploração do número π. Para essa atividade é preciso que você busque até 5 objetos que apresentem uma circunferência, conforme apresentado pelo professor dentro de sua sala e escola. Meça o comprimento e o diâmetro e determine a razão entre o comprimento e o diâmetro, né? Então, ele fala aqui, né, para indicar qual é o objeto, o comprimento, né, da circunferência e o diâmetro. Então, vamos lembrar. O que é o comprimento da circunferência? O comprimento é o contorno, essa parte aqui em volta. O que é o diâmetro? Na circunferência nós temos um centro. Imagina se nós fizéssemos isso com um compasso. Então aquele ponto aonde aquela ponta de metal fura ali o papel, aquele é o centro. E o que é o diâmetro? O diâmetro é um segmento que ele vem de uma borda da circunferência, passa pelo centro e vai até a outra borda. Então essa medida toda aqui, ó, essa aqui é o meu diâmetro, indicado aqui pela letra D, né? Então, como estamos aqui nesse distanciamento, peguei aqui na minha casa alguns objetos, né, para medir aqui junto com os alunos. E aí peguei um pedaço de barbante, eu passava em volta para ver o contorno, ou seja, o comprimento da circunferência, e depois tentava ali mais ou menos determinar o diâmetro, né? Então todas as medidas foram, né, não precisas ali, foram de forma bem grosseira as medidas. Então, o primeiro objeto que eu peguei, que eu mostrei para os meus alunos, né, foi uma lata de metal, né, que tinha o meu formato circular ali. Quando eu passei o barbante em volta e depois medi, né, para achar o comprimento, eu obtive uma medida de aproximadamente 24,1 centímetros. E o diâmetro dela deu aproximadamente 7,5 centímetros. Aí ele fala para calcular a razão, né? Quando eu falo razão, o que é razão mesmo? Razão é divisão. Sempre que ouvir essa palavra razão, lembramos que é divisão. Então, fazendo o comprimento dividido pelo diâmetro, eu fiz ali 24,1 dividido por 7,5. Eu obtive um valor aproximado, né, de 3,21. O outro objeto foi um carretel, né? Um carretel de carretilha de pesca, né? Gosto aqui de pescar, peguei minhas tralhas de pesca ali e eu achei esse carretel lá. Então, o comprimento dele foi de 16,9 centímetros. E o diâmetro, né, foi de aproximadamente 5,3 centímetros. Quando eu fiz 16,9 dividido por 5,3, eu obtive um valor aproximado de 3,19. Outro objeto que eu achei, um tubo de tinta. Essa tinta de colocar em caneta de quadro branco, né, tem um formato circular, né? Então, o tubo de tinta, o comprimento deu 9,4 centímetros. E o diâmetro, 2,8 centímetros, né? Quando eu fiz o 9,4 dividido pelo 2,8, eu obtive um valor aproximado de 3,36. O outro objeto, eu peguei uma tampa de garrafa
pequena, né? Complicado para medir. Então a tampa de garrafa ali, ó, medindo, né, deu 11,3. Peguei uma tampa daquelas garrafas que tem uma boca um pouquinho maior. Então, 11,3 centímetros. E o diâmetro? Deu 3 centímetros e meio, 3,5. Aí quando eu fiz o 11,3 dividido pelo 3,5, isso aqui deu um valor aproximado de 3,23. E o último objeto que eu usei com os meus alunos foi ali uma tampa de pote. Peguei um pote em formato circular, então o comprimento dele deu 20,6 centímetros, né? E o diâmetro deu 6,4 centímetros ali. Quando eu dividi o 20,6 pelo 6,4, eu obtive um valor aproximado de 3,22, né? Então, esses aqui foram os objetos que eu usei para calcular ali o comprimento, né? Para o comprimento eu passei o barbante em volta do objeto, então medi ali o quanto que deu, e depois dividi pelo valor do diâmetro, né? Então estiquei a linha, igual está aqui no desenho, estiquei a linha, tentando imaginar aqui onde seria o centro, né? Alguns objetos têm até um pontinho aqui no meio, outros não. Então tentando calcular mais ou menos esse diâmetro, que foram os valores que eu tive aqui. Fazendo a divisão do comprimento pelo diâmetro, eu obtive esses valores aqui, ó. Então fizemos a atividade 1. Agora na atividade 2, ó, ele fala: em relação ao quadro acima, ou seja, da atividade 1, né, cite o que você vê em comum nos casos encontrados quando determinamos a razão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro, né? Então, o que que nós observamos em comum lá? Bom, então vamos lá. Bom, antes de mais nada aí, ó, lembrando, se está gostando dos vídeos, deixa o joinha. E se não for inscrito, aproveita e inscreva-se no canal, tudo bem? Bom, o que que nós vimos ali? Mesmo as divisões, as razões, dando valores diferentes, a parte inteira sempre foi a mesma, deu 3. Então, quer dizer, mesmo não medindo tão bem, eu já estou num valor aproximado, né? Então, nós vemos que a parte inteira sempre foi igual a 3, né? Agora, por que que a parte decimal está dando diferente? Porque a medida, né, não foi exata. Então, agora aqui, né, já a parte decimal foi, opa, ela foi ali diferente, pois o processo de medição não foi preciso. Então, o processo de medição que eu fiz não foi preciso, foi uma forma bem grosseira ali. Mas o que que acontece se as minhas medidas elas ficassem cada vez mais precisas? Quanto mais preciso, mais eu iria chegar perto de um determinado valor. Então, ó, o que que vai acontecer? Quanto mais preciso for o resultado, será um
valor de aproximadamente 3,14. E esse 3,14 é quem? O meu π, né? Então, por que aproximadamente? Porque esse 3,14, né, quando eu faço o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, essa conta não tem fim. Como foi falado lá no início, no enunciado, é um número irracional. Então, ó, mas só que disso aqui nós podemos tirar duas fórmulas, ó. Então, se eu tenho aqui uma circunferência, tenho o centro. Então, eu vejo, ó, quando eu pego de uma borda, passo pelo centro, vou até a outra borda. Essa medida aqui nós chamamos de diâmetro. Agora, quando eu pego do centro até a borda, essa medida nós chamamos de raio. Então, ó, quanto mais preciso for o meu processo de medição, então, né? Toda vez que eu fizer o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro, isso aqui vai dar aproximadamente 3,14, né? Ou em outras palavras, ó, o comprimento dividido pelo diâmetro vai ser igual a π. Então esse é o símbolo, né, do valor π. O diâmetro que está dividindo, ó, para o outro lado vai multiplicando. Então nós podemos dizer que o comprimento de uma circunferência é π vezes o diâmetro. Mas olhando aqui no desenho, ó, o diâmetro, que é essa medida, ele equivale a dois valores do raio junto. Então nós podemos dizer que o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, 2r. Então, ó, eu posso ter, para calcular o comprimento da circunferência, esta fórmula aqui, né? Ou posso chegar em outra fórmula. No lugar do diâmetro, se eu colocar 2 vezes o raio, ó, esse valor aqui, se eu substituir, o que vai acontecer? O comprimento vai ser igual a π vezes 2r. Só organizando aqui, ó, o comprimento da circunferência vai ficar 2πr, né? Então, tenho duas fórmulas possíveis para calcular o comprimento de uma circunferência. Posso fazer π vezes o diâmetro ou 2 vezes π vezes o raio. Então, são as duas maneiras que eu tenho para calcular o comprimento de uma circunferência ali. Agora, no exercício 3, ele fala, leia as questões a seguir e as responda. Então, na letra A, se uma circunferência tem 5 centímetros de raio, quanto mede o seu comprimento? Então ele deu uma dica ali, uma informação, ó, utilize π igual a 3,14. Como nós vimos ali anteriormente, para calcular o comprimento de uma circunferência, eu posso fazer isso de duas maneiras. Posso fazer comprimento igual a π vezes o diâmetro, ou comprimento igual a 2πr, né? Qual que eu vou usar? Aquela que for mais cômoda para mim no momento. O que ele me informou ali, ó? Ele me informou que ela tem 5 centímetros de raio. Se ele deu raio, eu vou usar a fórmula que apresenta o raio. Então, qual fórmula que eu vou usar? Essa aqui. Se ele tivesse falado diâmetro, usaria a outra. Então, vai ficar assim, ó. Comprimento igual a 2πr. Então, vai ficar comprimento igual a 2 vezes, ó, o π ele falou para usar 3,14, então vou substituir. 3,14 vezes o raio, que é 5. Olha lá que interessante aqui, ó, numa multiplicação, a ordem com que eu multiplico não altera. Mas a ordem com que eu multiplico me ajuda, dependendo, ó. Então, se eu fizer 2 vezes 5, dá 10. Então, já coloco aqui, ó. 10 vezes 3,14. Por que eu fiz isso? Ó, multiplicar por 10 é andar com uma casa com a vírgula para a direita. Então a vírgula estava entre o 3 e o 1, ela vai ficar entre o 1 e o 4. Vai ficar aqui.
Então, o que que eu vou ter, ó? Que o comprimento 10 vezes o 3,14 vai ficar 31,4 centímetros. Fizemos aqui a letra A. Agora aqui na letra B, ó, a última aqui da nossa aula. Lembrando, se está gostando aí dos vídeos, deixa aquele joinha, inscreva-se no canal, dê aquela ajuda aí, beleza? Então, ó, em um passeio de veleiro, o condutor dá uma volta no lago de formato circular que tem 3.140 metros de comprimento. Então ele pergunta, qual o valor do diâmetro deste lago? Então, ó, ele fala, o lago, né, tem um formato circular. Então vamos imaginar aqui, ó, fazer um esboço. Imaginamos que o lago esteja aqui, ó, em formato circular, né? Vamos imaginar que isso aqui é circular, vamos ter criatividade aí, né? Aí ele fala, ele dá um contorno, né, uma volta margeando o lago, então quase encostando aqui, né, na lateral, ele vai dando uma volta completa ali. Então, a hora que ele fecha uma volta completa, né, ele sai de um ponto e dá uma volta completa aqui margeando o lago, ele percorreu, como falou, 3.140 metros. Então ele quer saber o quê? O diâmetro. Opa, diâmetro, né? Ó, se ele quer saber o diâmetro, voltando lá nas fórmulas, eu tenho que comprimento é igual a π vezes diâmetro, ou que o comprimento é igual a 2 πr. Se ele quer saber o diâmetro, eu vou usar a fórmula que já está falando com diâmetro. Então, qual vai ser? A de cima. Então, vou pegar aqui, ó. Comprimento vai ser igual a π vezes o diâmetro. Então, agora o que que eu sei? O comprimento, que é o valor de uma volta completa lá, 3.140. Então, no lugar do C, eu vou colocar 3.140 igual o π, né? Lá na letra A ele falou para usar 3,14, então aqui também continua 3,14 vezes o diâmetro que eu não sei. O 3,14 está multiplicando, para o outro lado vai dividindo. Então vai ficar 3.140 dividido por 3,14 igual ao diâmetro. O que eu vou fazer aqui? Ó? Primeiro eu vou eliminar aquela vírgula. Como que eu faço? Fração é uma divisão. E quando a gente tem divisão, a gente iguala as casas com a vírgula e cancela as vírgulas. Então, esse número de cima, ó, como o de baixo tem dois números depois da vírgula, ó, o 1 e o 4, se ali em cima eu colocar vírgula 0, 0, ficou igual. Eu vou ter aqui, ó, depois da vírgula, dois números e aqui também. Aí eu posso, então, agora cancelar as vírgulas. Só vou inverter. Vou colocar o diâmetro desse lado. Então, vou ter aqui, ó, que o diâmetro vai ser igual. Então, ó, aquele 3.140, depois que eu acrescentei os zeros, ficou 314.000 dividido por 314. Então, o que vai acontecer? Ó? O diâmetro vai ser igual. Esquece desses zeros aqui. Se fosse 314 dividido por 314, dá 1. Como tem os zeros ali, ó, só acrescentar. 1, 2, 3 zeros. Então, o diâmetro desse lago é de 1.000 metros. Bom, mas e se eu quisesse saber o raio? Né, ó? Nós vimos que o diâmetro, pensando aqui, ó, aqui no centro, então, de uma borda passando pelo centro até outra borda, essa medida é o diâmetro. Quando eu estou do centro até a borda, essa medida é o raio. Então, como nós vimos, ó, o diâmetro é 2 vezes o raio. Ou, em outras palavras, se eu pegar o valor do diâmetro e dividir por 2, eu tenho o raio. Né? O 2 está multiplicando, vai dividindo. Então, eu posso falar que o raio é o diâmetro dividido por 2. Então, nesse caso, quanto que vai ser o raio aqui? Ó? Vai ser 1.000 dividido por 2, que me dá 500 metros. Fizemos ali, ó.
Tudo bem, pessoal? Então, ó, se estão gostando aí dos vídeos, deixem aquele joinha. Se não for inscrito, inscreva-se no canal, comente aí, interaja bastante. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado a todos aí.